Olá outra vez. O angioedema hereditário caracteriza-se por crises agudas de edema, de instalação rápida, afetando a derme, tecido subcutâneo, mucosas ou áreas submucosas. Este edema é assimétrico e não se acompanha de prurido, mas sim de dor ou desconforto, podendo afetar diferentes áreas do corpo. As mais frequentemente afetadas são, por exemplo, a face, onde pode causar deformação muito marcada, como a relatada pela Maria José, de 44 anos. A minha cara incha toda, fico tão deformada que pareço um monstro. Nessas alturas, escondo-me 2 a 3 dias em casa para ninguém me ver assim. Pode afetar também as extremidades, mãos, pés, genitais, o que se pode associar, por exemplo, à incapacidade de trabalhar com as mãos ou mesmo de se calçar para sair à rua. As crises de angioedema hereditário podem ainda afetar a mucosa intestinal, com quadros muito intensos de dor, que inclusivamente podem simular um abdômen agudo e levar a uma cirurgia totalmente desnecessária. Ou então atingir a mucosa da orofaringe, por exemplo, com o edema da úvula ou o edema das estruturas da laringe, epiglote ou glote, como é aqui visível nestas imagens. Ouçamos então o relato do João, de 31 anos. Desde a adolescência que sempre tive estas crises. Por vezes incha-me um olho, os lábios ou uma mão, mas depois passa. O pior é quando tenho as cólicas na barriga. Tenho ido muitas vezes à urgência. Já fui operado 3 vezes, mas não resultou. Tenho medo é que me enche a garganta, pois uma tia minha morreu assim. Como vimos, estas crises podem afetar diferentes localizações, quer isoladamente, quer em diferentes combinações. De uma forma geral, e se as crises não causarem a morte, os episódios são autolimitados, ou seja, acabam por passar por si, em média após 3 a 5 dias, mas podendo demorar 2 semanas até uma recuperação completa. É de salientar que, como estes episódios não são causados pela histamina, todas as medicações que surtem efeito no angioedema alérgico, como corticoides, antihistamínicos ou adrenalina, são aqui totalmente ineficazes no tratamento do angioedema hereditário. Conforme reconhecido na norma da DGS, há vários fatores que se associam ao aparecimento de crises agudas, entre os quais o stress, as infecções ou os traumatismos, incluindo os traumatismos causados por procedimentos médicos ou cirúrgicos que envolvam traumatismo local. Também determinados fármacos estão contraindicados nestes doentes, como é o caso dos inibidores do enzima de conversão da angiotensina, estrogénios ou fibrinolíticos, uma vez que todos eles, por diferentes mecanismos, contribuem para a geração ou acumulação de maior quantidade de bradicimina e, por esse motivo, contribuem para o aparecimento de crises agudas. A maior parte dos sintomas inaugurais habitualmente são cutâneos, mas há doentes que se podem apresentar logo com queixas laríngeas ou também é muito frequente surgirem só com queixas gastrointestinais, ou então com a associação entre queixas cutâneas e gastrointestinais. Numa pequena percentagem de doentes, o diagnóstico pode ser feito antes do início dos sintomas, nos casos de rastreio de familiares de doentes com angioedema hereditário já conhecido. Um aspecto interessante e que é observado em alguns doentes é o aparecimento de sinais e ou sintomas prodrómicos que se associam ao surgimento subsequente em algumas horas de uma crise de angioedema hereditário. São exemplos destes sinais um racho macular serpiginoso. A palavra vem de serpente, como podem ver nestas imagens. Racho esse que não é pruriginoso e que não deve ser confundido com qualquer urticária. Podem existir também sintomas prodrómicos, algumas horas antes da crise se tornar visível, tal como um cansaço desproporcionado, mal-estar geral ou aumento dos barulhos intestinais, por exemplo. Ao longo da vida, praticamente todos os doentes acabam por ter queixas cutâneas e cerca de 2/3 dos doentes têm também crises abdominais ou laríngeas, que por vezes motivam intervenções que podiam ser evitadas, tais como intubações ou cirurgias. E aqui, neste diapositivo, está representada a crise mais temida pelos doentes com angioedema hereditário e que em pessoas não diagnosticadas ou em doentes sem acesso às terapêuticas específicas para a crise aguda pode levar à morte ou à necessidade de intubação, como está aqui representado. Esta é a causa mais comum de morte nestes doentes e muitos deles já tiveram alguns familiares que morreram desta forma, sendo que parece existir um risco aumentado em determinadas famílias sem que se saiba exatamente porquê. O tempo entre o início do edema e a morte pode ser variável, mas normalmente temos algumas horas para prevenir este desfecho, desde que se saiba do que se trata. Mas reparem bem que um edema laríngeo pode ser logo a forma de apresentação do angioedema hereditário, assim como um primeiro episódio de angioedema laríngeo num doente com angioedema hereditário já conhecido pode ser logo fatal. O que sublinha, uma vez mais, a importância de identificar corretamente estes doentes e instituir desde logo as medidas terapêuticas
indicadas para esta situação. Obrigado pelo vosso interesse nesta doença rara e por quererem estar mais alerta para uma situação que vos pode chegar a uma vossa urgência e que, uma vez mais vos digo, não deve ser confundida com uma alergia qualquer.